Olá pessoal, eu vou preparar esse tutorial para vocês sobre como instalar o Python no Windows. E o que eu quero fazer aqui hoje com vocês é realmente fazer um passo a passo de como fazer uma instalação limpa do Python no Windows. E depois eu vou fazer um vídeo semelhante fazendo a mesma coisa no Linux. Eu já aviso de cara que eu não uso o Windows no dia a dia, então talvez haja formas mais práticas de fazer aquilo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Mas eu dei uma trabalhada esses dias e instalei, consegui organizar de forma adequada e semelhante à forma com que a gente costuma organizar o Python no Linux. Eu procurei por vários tutoriais na internet, tem alguns bons, posso deixar os links depois na descrição, mas alguns de cara mandam vocês instalarem o WSL, né, o Windows Subsystem for Linux. E aí é uma gambiarra, né? Você quer instalar o Python no Windows e de cara instala uma emulação do Linux que não é muito adequado. Então eu vou fazer uma maneira completamente limpa, usando só estruturas nativas do Windows. Uma outra opção para tudo que eu vou fazer aqui é usar o Anaconda. A distribuição Anaconda do Python, ela já faz tudo que eu vou fazer aqui automaticamente, só que eu não gosto muito de usar o Anaconda, ela traz uma estrutura que é um pouco complexa e muitas coisas desnecessárias e cria uma ambiguidade de você ter dois gerenciadores de pacotes, o pip e o conda. E isso eu realmente não consigo achar isso agradável. Então, a maneira com que eu vou ensinar vocês aqui é a maneira limpa usando o Python. Vocês estão vendo aqui no canto que eu estou acessando o site oficial do Python, né, python.org, então a gente vai baixar o Python direto desse site e vamos trabalhar em cima dele. Eu vou ensinar vocês a criar um ambiente virtual para instalar os seus pacotes dentro desse ambiente virtual do Python e tudo que você precisa vai ser baixado automaticamente pelo gerenciador de pacotes pip do Python. Então a primeira coisa, a gente vai vir aqui em Downloads para fazer o download da versão Python para Windows. Vocês estão vendo aqui que já aparece a versão 3.9.7, que é a versão mais nova atual. Algumas coisas que eu vou assumir, a gente vai trabalhar com Python 3, vamos baixar a versão mais nova do Python. Aqui é o Windows 10, versões anteriores do Windows, tem que usar versões mais antigas do Python, prestar atenção. O Windows 7, por exemplo, o Python 3.9 não vai funcionar. E então tem essas pequenas suposições que estão aqui por detrás. Bom, clicando nesse link, vocês vão baixar o Python. Eu já baixei, tá? Então vamos voltar agora aqui já para o processo da instalação. Então está aqui, ó, vou abrir o meu gerenciador de arquivos. Lá nos downloads a gente tem o arquivo do Python. Então vamos dar uma olhada como que é a instalação. Ela é bem básica, né? A gente tem aqui a opção de customizar ou fazer a instalação padrão. Para a gente ver detalhes, né, vamos no customizar. A primeira coisa que é interessante é colocar o Python 3.9 no path, que a gente vai usar a linha de comando, e o path é a lista de diretórios onde o Windows procura pelos binários. Né? Então vamos clicar aqui para sim, adicionar o Python 3.9 no path. E vamos clicar em customizar para ver realmente os detalhes da instalação. Então aqui ele vai perguntar o que eu quero instalar de ferramentas opcionais. Então a gente tem a documentação, o pip, que é o gerenciador de pacotes, o TCL/TK e o IDLE, né, que é uma interface, uma IDE bastante simples do Python. Eu não gosto de usar ela, a gente vai usar outras, mas vamos deixar ela aqui, tem gente que gosta. O Python Test Suite, para fazer testes, né? O PyLauncher e aqui uma opção para instalar o Python para todos os usuários. Bom, tem coisas aqui que eu realmente não sei exatamente o que são, não uso no Windows, né? Então, esse PyLauncher deve ser coisa do Windows, né? Vou deixar marcado para a gente ter tudo disponibilizado. E aqui a opção para instalar para todos os usuários ou não. Aí depende de você. Se você vai instalar isso só para você é o único usuário do computador, você pode desmarcar essa opção. Se quiser deixar para todos, deixa marcado aqui para todos. Eu vou deixar para todos por enquanto. Próximo. E beleza, aqui tem as opções avançadas. Tem uma duplicidade de opção, né? Instalar para todos os usuários de novo aqui. Associar os arquivos Python ao PyLauncher, né? Para quando você clicar no arquivo Python, ele vai chamar esse PyLauncher para abrir a IDE adequada e coisa do tipo.
executar o Python, né? Criar atalhos para as aplicações, isso é interessante. A gente vai instalar uma IDE, por exemplo, o Spider, aqui ele já vai criar um atalho no menu iniciar do Windows para essa aplicação. Adicionar o Python nas variáveis de ambiente, também é fundamental para trabalhar na linha de comando, né? Precompilar bibliotecas padrão, e aqui a parte de debug eu vou pular, por enquanto, tá? Aqui o local onde ele vai instalar, então atentem que ele vai instalar o Python na pasta Program Files, Python 39, tem gente que gosta de colocar direto na raiz, né, c2./python 39, eu vou deixar na opção padrão. Eu prefiro deixar sempre no padrão o máximo possível, tá? Beleza, instalar, autorizar a instalação, e a instalação é rápida, né, se não me engano é rápida. Ok, a instalação demorou cerca de 2 minutos, dei uma cortada no vídeo para ficar um pouco mais rápido, mas está aqui. Terminou a instalação, tem os links para tutoriais, se vocês quiserem dar uma olhada. Vamos fechar, close. A instalação do Python em si terminou. Próximo passo, bom, o Python já está instalado, mas vamos ver o que ele instalou. Porque diferente do Anaconda, quem está acostumado com Anaconda, essa instalação foi bem simples. Para a gente ver isso, vamos abrir o prompt de comando, né? Para isso, a gente vai aqui no menu iniciar, vocês podem digitar cmd, que ele já abre aqui o command prompt, enter, beleza. Estou aqui com o prompt de comando, eu aumentei um pouco a fonte, acho que está bom para vocês lerem. E se eu rodar aqui Python, ele já reconhece, o Python 397, que a gente acabou de instalar, né? Só que para a gente ver o que veio instalado, eu vou sair aqui, voltar para o prompt de comando, e vou dar uma olhada no gerenciador de pacotes, o pip. Então o comando pip list vai listar na tela tudo que vai estar instalado. Olha só. Ele instalou duas coisas apenas. Ele instalou o gerenciador de pacote, claro, tem todo o sistema por detrás do Python, né, os binários e tal, mas basicamente o gerenciador de pacotes e o Setup Tools, que é tudo que você precisa para instalar qualquer outra coisa dentro do Python. E aqui em amarelo vocês estão vendo um aviso de que a versão instalada do pip não é a mais nova, tem uma versão mais nova que é a 21.2.4, pequena diferençazinha, e eu costumo atualizar, manter o pip atualizado. Então para isso eu vou aproveitar aqui, copiar e colar o comando que ele mesmo já fala, né? Python-m pip install --upgrade pip. Então só comentar aqui, esse comando aqui, bom, o .exe não precisa, né, porque o nosso Python está no path. Então basicamente Python, o "-m pip, ele está automaticamente inicializando o Python com o módulo pip instalado, aí o comando a ser executado é um install, o parâmetro "-upgrade é o seguinte, se o pacote, no caso a gente vai instalar o pacote pip, se o pacote pip já estiver instalado, por padrão ele não atualiza, ele só avisa que já está instalado. Então o "-upgrade é para ele atualizar o pacote caso ele já esteja instalado. Então, beleza, só isso. Ele vai baixar a versão mais nova do pip e fazer a instalação. É pequenininho, né? 1.6 MB. Ok. Deu uma mensagem de erro, que estou um pouco surpreso aqui. Vamos ver se ele atualizou, dá o pip list. Ok. Eu não sei por que deu essa mensagem de erro, mas a princípio ele atualizou. Ok? Como eu disse, eu não estou tão familiarizado com Windows, então podemos ter algumas surpresas aqui no meu passo a passo. Quando eu fiz os testes inicialmente, antes de preparar o vídeo, isso não tinha aparecido. Então, se tiverem surpresas, a gente tem que lidar com elas. Então aqui está instalado. Instalou o pip e instalou o Setup Tools. Já está por padrão. Agora é o seguinte, a gente vai evitar ficar instalando pacotes neste ambiente do Python padrão. Vamos deixar esse ambiente limpo. E a ideia é a gente criar um ambiente virtual que a gente vai usar para trabalhar. Quando você for trabalhar profissionalmente com Python, muito provável é que você vá trabalhar com um ambiente virtual para cada projeto. Isso permite que dentro de cada projeto você instale os pacotes que você vai precisar para o Python, na versão que você vai precisar. Pode ser que você esteja trabalhando com um certo projeto que usa o NumPy,
né? A biblioteca numérica do Python, só que ele requer uma certa versão da biblioteca e um outro projeto requer uma versão mais nova do NumPy. Então, os ambientes virtuais permitem que você faça isso, que você tenha, essencialmente, instalações separadas do Python em cada ambiente virtual, e dentro de cada ambiente você pode controlar quais pacotes estão instalados e quais versões dos pacotes estão instaladas. Aqui a gente vai ser um pouco mais simples para fazer esse tutorial inicial. A gente vai criar um ambiente virtual direto aqui na nossa pasta do usuário, e vamos trabalhar em cima dele mesmo. Mas eu poderia, para cada projeto, dentro da pasta de cada projeto, criar um ambiente virtual. Então, se eu rodar o comando dir, né, para listar os diretórios, aqui na minha pasta de usuário, eu deixo sempre bem limpo, então eu tenho só o desktop, documentos, downloads, esse My Apps, coisa minha, e o vídeos, que é esse vídeo que eu estou gravando, vai ficar nessa pasta, por exemplo. Bom, vamos criar o ambiente virtual dentro da pasta My Apps, só para ficar organizado. Então, vou aqui cd My Apps. Então, aqui eu tenho alguns programinhas instalados que eu uso cotidianamente. E vamos criar um ambiente virtual aqui dentro. Então, para criar um ambiente virtual, você vai rodar o comando Python, carregar o módulo venv, de Virtual Environments, e você vai dar um nome para esse ambiente virtual. O nome que você der, o Python vai criar uma pasta, aqui é onde a gente está, então dentro da pasta My Apps, ele vai criar uma pasta com o nome desse ambiente virtual e vai instalar todos os pacotes, toda a distribuição Python vai ser instalada dentro deste ambiente virtual. Então, no caso aqui, eu vou criar, né, vamos chamar de MyEnv, só para dar um nome simples, né? Então, apertando Enter, ele vai criar e vai instalar nessa pasta o essencial do Python. Realmente uma cópia da versão atual do Python instalada, mas não muito mais do que isso. Enquanto ele cria, já criou, vamos abrir aqui o gerenciador de arquivos e vamos dar uma olhada nesta pasta. Aqui no Quick Access, né, no acesso rápido do Linux, do Windows, eu não consigo achar essa pasta por padrão. Essa organização de pastas do Windows é algo que não é muito agradável. Mas eu vir aqui em este PC e na verdade eu não sei achar direto aqui no Windows como acessar a pasta do usuário. Então eu vou pelo caminho mais comprido, que eu vou vir aqui na raiz, né, no C2 pontos, usuário, e vou aqui no meu usuário Gerson, e tenho aqui então a pasta My Apps que a gente estava olhando na linha de comando. Aqui dentro tem então o MyEnv, né? E dentro desse MyEnv você vê que ele criou algumas pastas, um arquivo de configuração do Python, um arquivo com certos scripts, bibliotecas e os includes, né? Veja que tem muita coisa que está em branco ainda, que acabou de ser criado. O lib tem os pacotes, então de novo, os pacotes instalados foi basicamente o pip e o setup tools, tá limpa esse ambiente virtual também. E aqui dentro dos scripts, tem scripts que é basicamente o binário do Python, o binário do pip, né? E alguns scripts que é o activate e o deactivate, que é para você inicializar e encerrar o ambiente virtual. Bom, na linha de comando, toda vez que você quiser inicializar ou terminar o ambiente virtual, vamos voltar para cá, dar um dir para ler os arquivos. Então eu tenho aqui a pasta MyEnv, e lá dentro em scripts tem o comando activate. Então para inicializar o ambiente virtual eu vou rodar /MyEnv scripts activate. Tá? O ponto barra eu estou usando um caminho relativo. Poderia dar o caminho completo, C2 pontos, barra invertida users, barra Gerson, barra myapps, barra myenv, barra scripts, barra activate. Então aqui é o comando activate, apertando Enter, ele inicializa o ambiente virtual e ele me diz aqui que eu estou no ambiente virtual por causa desse símbolozinho que aparece aqui antes. Então aqui me diz em qual ambiente virtual que eu estou trabalhando. Se eu quiser sair do ambiente virtual, eu posso rodar o deactivate. Certo? Então, o deactivate, uma vez que você está no ambiente virtual, o comando deactivate funciona direto, mas se eu estou fora do ambiente virtual, para inicializar eu tenho que chamar o caminho completo aqui para carregar. Beleza, então agora eu estou no ambiente virtual, se eu rodar um pip list
Novamente, tem só o pip e o Setup Tools, com o detalhe que ele também baixou o pip desatualizado. Então, vou atualizar o pip aqui também, por padrão. Veja que é como se fosse uma instalação, né, isolada do Python, por isso que está tudo limpo. Agora não deu aquela mensagem de erro, né? Então agora o pip está instalado e veja, agora eu quero instalar os pacotes que eu preciso para trabalhar. Então, os pacotes que a gente trabalha na física, no dia a dia, são NumPy, SciPy, Matplotlib e coisas assim. Então vamos instalar aqui. Ó. Então para instalar pelo gerenciador de pacotes pip, o comando é pip install. Eu posso passar uma lista de pacotes que eu vou precisar. Então por padrão, NumPy, SciPy e Matplotlib. Enquanto instala, vale uns comentários. Eu poderia também criar um arquivo de requirements, né, .txt, com a lista de pacotes e versões deles. Aí é um gerenciamento um pouco mais avançado, que eu não vou passar aqui nesse tutorial inicial, mas vocês devem encontrar na internet aí que uma técnica para você manter o seu ambiente sempre organizado é criar o requirements.txt e chamar o pip install deste arquivo requirements, que aí ele lê o arquivo inteiro e vai instalando todos os pacotes nas versões indicadas nesse requirements. Se você não indicar a versão, ele baixa a mais nova. Você pode indicar para baixar versões específicas. Aqui vocês notam que ele está baixando os pacotes que eu pedi, né? NumPy, SciPy e Matplotlib, e está baixando outros pacotes que são necessários para o funcionamento desses. Então ele já pega as dependências por padrão. Beleza, aqui já baixou. Se eu rodar agora o pip list, ele vai listar todos os pacotes instalados. Então está lá, todos que eu pedi, mais as dependências que são necessárias. Bom, então agora se eu rodar o Python dentro do meu ambiente virtual, e eu rodar um comando tipo import numpy, eu tenho lá que carregou. NumPy está instalado. Por curiosidade, vamos rodar o NumPy show config. Quem tem experiência vai ver que aqui, por padrão, o NumPy já vem instalado e ele já vem com o OpenBLAS instalado, né, para rodar em threads em paralelo. Se você instala o NumPy pelo Anaconda, ele vem com MKL, que é um pouquinho melhor que o OpenBLAS, mas o OpenBLAS também é muito bom. Tá? O OpenBLAS e o LAPACK, né, compatível com o OpenBLAS. Ok, fechando aqui. Agora, para fechar a instalação, a gente precisa instalar as IDEs que a gente gosta. Bom, cada um gosta de uma ideia diferente. Eu uso o VS Code. O VS Code eu instalaria, não pelo pip, instalaria indo no site da Microsoft e baixando o VS Code. E lá no VS Code você, então, tem que configurar o VS Code para usar o ambiente virtual que te interessa, isso é outro tutorial. Aqui vamos usar uma ideia mais simples. Então, duas ideias que são ótimas para quem está começando a usar Python, que é o público-alvo desse tutorial, é a Spyder e o Jupyter. Então, vamos instalar esses dois. Então, pip install Spyder e, bom, vamos instalar a Spyder primeiro. Então, ele baixa uma série de dependências, né? Vou deixar ele baixar tudo aí. No caso, tem dependências de ambiente gráfico também, então é uma série, bastante coisa que ele está baixando. Se não me engano, a instalação é rápida também, mas se for muito lenta, eu dou uma comprimida no vídeo. Opa, acabei de ver uma mensagem de erro aqui, ó, dizendo que ele está fazendo a instalação antiga pelo setup install, porque o will não está instalado. Então eu vou interromper, vou dar um Ctrl C aqui para interromper a instalação. Acho que é importante a gente instalar o pacote will, que é o pacote que gerencia e baixa as versões já pré-compiladas, um pouco mais rápido. Então agora sim, com o will instalado, vamos instalar o Spyder. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo a lista de pacotes que eu recomendo de instalação padrão. Então vai ser basicamente atualizar o pip, instalar o will, NumPy, SciPy, Matplotlib e as IDEs. Ok?
Ok, a instalação demorou cerca de 3 minutos, eu dei uma encurtada no vídeo aí para não tomar o tempo aqui, mas instalou o Spider. Antes da gente abrir o Spider e ver ele funcionando, vamos instalar também a outra IDE que eu acho prática. A gente tem algumas opções, tá? O Jupyter vem em vários sabores. Você tem o Jupyter padrão, tem o Jupyter Lab, tem o Jupyter Hub, e as diferenças entre eles eu vou deixar vocês procurarem depois se tiverem interesse. O Jupyter Hub é um caso particular que é uma instalação que é prática para você quando tem vários usuários na máquina e você vai acessar remotamente. Você pode logar na máquina remotamente através do Jupyter Hub. Já o Jupyter Notebook padrão e o Jupyter Lab, as diferenças são pequenas, mas eu recomendo muito vocês usarem o Jupyter Lab e não o Jupyter Notebook padrão, a versão original. Tá? Então aqui para fazer a instalação a gente vai rodar a pip install Jupyter Lab. Enter. Ok, terminamos de instalar o Jupyter Lab. Para finalizar, vamos dar uma olhada agora na lista de pacotes instalados no pip list. Então aqui a gente tem, agora tem muita coisa, né? Instalou uma quantidade bastante grande de coisas devido à interface gráfica e tudo mais que a gente instalou. Tudo isso está dentro do nosso ambiente virtual. Se a gente olhar aqui, eu vou abrir um outro prompt de comando. Esse prompt não está no ambiente virtual, né? Se eu rodar o pip list aqui, que eu estou fora do ambiente virtual, ainda tem só o pip e o setup tools. Então veja que no ambiente virtual MyEnv eu tenho tudo isso instalado. No Python raiz, né, na instalação padrão do Python, continua não tendo nada, completamente cru, só o pip e o setup tools. Então, completamente isolados. Bom, aqui veja que o pip list mostra a lista de pacotes e mostra a versão instalada do pacote. Se você quiser ver os pacotes que são instalados e possuem versões mais novas, que podem ser atualizados, você pode rodar o pip list outdated. Né? Outdated quer dizer, né, antiquado, né, tá obsoleto, ou, né, possui versões mais novas. Ele demora um pouquinho para rodar, porque ele tem que verificar na internet a versão atual de cada pacote que você tem instalado, mas ele vai soltar uma lista daquilo que está desatualizado. Muito provavelmente vai estar em branco, porque a gente acabou de atualizar tudo, mas pode ter alguns pacotes que não são baixados na versão mais nova por causa de interdependências. Pode ser que o SciPy precise da versão de um certo pacote, mas não é compatível com a versão mais nova. Então lá no requirements dele, ele especifica que é para baixar, né, no máximo a versão tal, não uma versão mais nova que aquela. Então pode ser que ele solte algum pacote aqui que esteja desatualizado. Se tiver, e você quiser atualizar, a atualização você faz com o pip install ---- upgrade. Tá? Olha lá, tem alguns, tá vendo? Como eu disse, alguns desses pacotes têm versão mais novas, mas eu não vou atualizar aqui porque provavelmente, como a gente acabou de instalar, provavelmente porque tem alguma interdependência que requer versões anteriores. Não é bom ficar atualizando sempre o tempo inteiro, porque você pode quebrar a sua instalação. Pode ter alguma dependência que dá pau. E esse é um dos motivos pelo qual é bom você sempre manter um ambiente virtual. Se um certo ambiente virtual você faz um upgrade, aquele upgrade quebra a sua instalação, você pode apagar aquele ambiente virtual e reinstalar ele do zero usando o seu arquivo de requirements e ele vai automaticamente baixar tudo que você precisa de forma controlada. E aí você pode verificar qual upgrade que quebrou a sua instalação. Então dá para controlar de forma prática. Tá? Ok. Para desinstalar pacotes, você tem o comando pip remove, nome do pacote, e assim por diante. Na internet vocês conseguem complementar essa discussão e ver outros detalhes do comando pip e do gerenciamento de pacote. Dito isso, um último detalhe. Aqui a gente instalou duas interfaces gráficas, né, duas IDEs, o Python e o Jupyter, que eu vou abrir agora elas. Não vou dar um tutorial, só vou mostrar para vocês elas abertas. E existem outras interfaces gráficas, outras IDEs. Por exemplo, eu falei do VS Code, que é o que eu gosto, e muita gente gosta do PyCharm, que é uma ferramenta muito poderosa. E dentro do PyCharm existe um gerenciador de pacotes próprio, que você não precisa ficar instalando pacotes pela linha de comando
igual eu estou fazendo aqui. O próprio PyCharm tem um gerenciador para você instalar, atualizar, controlar ambientes virtuais e tudo mais. Eu particularmente não uso, eu gosto mais do VS Code, então eu uso a linha de comando para instalar os pacotes. Mas, né, sempre tem 1000 maneiras de cumprir a mesma tarefa. Fiquem de olho quando vocês forem aprimorando os seus conhecimentos no Python, que tem 1000 coisas que eu estou passando reto aqui. Tá? Bom, vamos ver primeiro o Spider. Então veja, a gente instalou tudo pela linha de comando, mas o interessante é que o Spider a gente já consegue acessar por aqui. Ó. Ele encontra, né, no menu inicial do Windows, ele consegue encontrar o app Spider. Então vamos executar. Só minimizar aqui para a gente ver ele inicializando. Então tá, Spider, a versão 5, né, ele já baixou a versão mais nova. Quem usa Anaconda, se não me engano, o Anaconda, da última vez que eu usei, estava vindo com a versão 3. Da 3 para 4 teve bastante diferença. Da 4 para 5 eu não me lembro de nada muito crítico. Mas a 3, comparada com a 4, tem bastante coisa faltando, tá? Então, se vocês puderem atualizar a versão do Spider para a versão 5, é recomendável. A primeira vez que ele abre, demora um pouquinho, mas já deve estar acabando, já vai abrir. Ok. Se vocês quiserem, tem um tour aqui, né, para vocês dar dica de como usar. Eu vou passar reto disso. Então, essa aqui é a interface do Spider. Aqui é onde você vai escrever o seu código. Aqui tem um terminal, que é um terminal do IPython, né, que é onde ele vai, de fato, executar o código que você roda aqui. E aqui tem uma aba com vários elementos interessantes que vocês vão aprender aos poucos. Em particular, ó, vamos fazer um pequeno código só para ver se está tudo funcionando. Eu vou simplesmente importar o NumPy e o PyPlot e fazer um gráfico. Então vamos fazer um eixo X usando o linspace de 0 até π com 100 pontos e meu eixo Y vai ser o seno de X. E vamos fazer um gráfico de X por Y e exibir. Vocês vão perceber que, bom, para executar, vocês podem apertar F5 ou clicar no play aqui em cima, tá? O Spider vai te dar algumas opções, eu vou seguir nas opções padrão, depois com o tempo vocês dão uma olhada nas opções. E quando a gente executa, na versão 5 do Spider, ele captura o plot do Matplotlib e exibe aqui nesta aba Plots. Então tá aqui, ó, nosso gráfico do seno, tudo funcionando. Vamos colocar uns eixos aqui, nome dos eixos, só para a gente ver um detalhe, que por padrão ele também já aceita comandos LaTeX. Para usar o comando LaTeX eu tenho que colocar esse Rzinho de raw antes da string e o comando LaTeX aqui dentro. Então o xlabel para mim vai ser o θ, o ângulo, e o ylabel vai ser o seno de θ. Só para ilustrar. Vou executar de novo com F5. Faltou fechar aqui. Então tá aqui, ó, o gráfico, o θ, não sei se dá para ver, eu não modifiquei a fonte, acho que dá para ver o θ e o seno de θ. Além da interface aqui mostrando o gráfico, vocês também têm o ambiente de variáveis. Então aqui eu defini duas variáveis, o x e o y, e aqui ele mostra pra gente, se dá um duplo clique no x, ele mostra uma tabela, tipo como se fosse uma planilha, com os valores que essa variável x tem, esse vetor x tem, e o y também. Muito parecido com o que é feito no MATLAB, né? Então quem conhece MATLAB vai se familiarizar muito bem com essa interface do Spider. Um dos motivos pelo qual eu gosto do Spider é que tem muita gente saindo do MATLAB e vindo para o Python, e essa interface é bem parecida, além do código em si também ser parecido. Ok, eu vou copiar esse código aqui para a gente dar uma olhada na mesma coisa no Jupyter. Para inicializar o Jupyter, ele é um pouco mais complicado. Se você digitar Jupyter aqui, você não vai... Bom, até vai ter o Jupyter Lab. Vamos executar. Como eu não estou familiarizado com Windows, de repente tem coisas que podem nos ajudar aqui. Então ele vai executar, ele já achou no meu ambiente, beleza. Foi um pouquinho rápido, mas veja, ele executou e abriu o navegador, porque o Jupyter Lab ele roda no navegador. Carregou aqui. Eu só vou minimizar um pouquinho para chamar a atenção que quando você executa o Jupyter, ele abre um prompt de comando. A gente poderia ter executado direto no nosso prompt aqui, tá?
chamando aqui Jupyter Lab, mas como ele já estava ali no Windows, não precisou. Eu iria chamar aqui no prompt. Mas como não precisou, vou ignorar o nosso prompt, ele abriu um outro prompt aqui, e esse prompt tem que ficar aberto durante a execução do Jupyter. Isso é uma pequena chatice do uso do Jupyter, um dos motivos pelo qual eu prefiro usar o VS Code. Tá? Vamos deixar minimizado, porque a gente não vai usar, e lembrar que o Jupyter abre no navegador. Então ele não está rodando na internet, está rodando na sua máquina. Vocês estão vendo aqui que o endereço é o localhost, que é a sua máquina, na porta 888, que é o padrão. Então está aqui. E aqui tem uma lista de pastas da sua máquina. De novo, como a gente está no Windows, essas coisas me estranham um pouquinho, eu não tenho ideia de onde eu esteja aqui nesta pasta. Na verdade, não estou nem gostando dessa estrutura. Eu vou fechar aqui e vou fechar aquele terminal que ele abriu aqui do Jupyter, porque não está legal aquilo lá. Tá? Então, vamos evitar essa estrutura. Para fechar o Jupyter, você aperta Ctrl C que ele fecha. Então, em vez de abrir o Jupyter do jeito que eu fiz pelo menu iniciar, porque aquela pasta ficou bagunçada, vamos abrir o Jupyter por aqui. Jupyter-Lab para abrir, perdão. Veja que ele executou a mesma coisa, tá? Abriu o terminal, abriu o navegador novamente, e executou a mesma estrutura aqui de inicialização, mas executou na pasta MyApps, né? Então, quando você executa o Jupyter numa certa pasta, na hora que abre o navegador, ele vai abrir o Jupyter naquela pasta. Então, veja que tem aqui o meu ambiente virtual e os outros programinhas que eu tinha instalado. Para usar o Jupyter, bem basicão, eu vou criar uma pasta aqui, eu tenho um botão para criar a pasta, vou criar um programa, né, sei lá, meu código, e vou abrir essa pasta aqui, e dentro dela vou criar um notebook. Notebook é o nome dos arquivos do código do Jupyter. Aí aqui a interface é semelhante à interface de matemática, que vai trabalhar com células. Então aqui eu vou colar o código aqui que estava no Spider, tá? Vou pegar o código do Spider e vou colar aqui. E quando ele trabalha com células, o ideal é a gente separar o código por etapas. Então, na primeira célula, tipicamente a gente carrega só as bibliotecas, Shift Enter para executar. Aí na segunda célula eu vou fazer a conta, entre aspas, aqui é um código muito simples, então a conta seria só definir os vetores. E na terceira eu vou fazer o gráfico. O gráfico está aqui, e no caso o Jupyter exibe o gráfico dentro do próprio arquivo. O nome do arquivo está sem título, então eu posso clicar aqui com o botão direito renomear, né? E vou chamar esse arquivo de gráfico cena. Tá? O interessante é que neste arquivo já está incorporado o código e o gráfico. Essa figura aqui ela está incorporada dentro do arquivo, como um PNG interno do arquivo. Então, se você mandar esse arquivo para um colaborador, não vai só o código, vai o código e a figura. Então, é bem prático para trabalhar com o professor, por exemplo, né? Mandar as respostas por aqui. Uma outra coisa interessante do Jupyter é que ele permite linguagem de Markdown. Então, se eu crio uma célula nova, eu posso trocar aqui de código para Markdown e eu posso usar linguagem Markdown para criar cabeçalhos e criar documentação. O interessante dessa documentação é que ela aceita LaTeX também. Então, se eu colocar aqui cifrão E igual a MC² e executar, ele renderiza, usando o MathJax, ele renderiza para LaTeX, tá? Para código LaTeX. O que é bem interessante para você fazer documentação de código científico, né? Que é o nosso propósito aqui. Então você pode escrever o seu código e a documentação dele em termos das equações que estão sendo implementadas e tal, pode ficar tudo integrado dentro do Jupyter. Então é bem interessante para trabalhos científicos, né? A interface do Jupyter. A recomendação em geral, para fechar aqui a discussão, é que você use o Jupyter para executar os seus programas, né? A execução principal, perdão, não a execução principal, mas basicamente para executar o trecho onde você vai gerar os gráficos, tá? Igual eu fiz aqui, mais ou menos. Pegar os dados gerados por uma outra versão do seu programa e carregar os gráficos, porque fica tudo integrado, é fácil, é prático, mas cada um trabalha do jeito que prefere. E usando o Spider ou uma outra interface gráfica que vai trabalhar com arquivos Python padrão e não com arquivos tipo notebook,
o código mais pesado, o código mais lento, o código que vai gerar os dados, que vai fazer a conta pesada, tipicamente a gente faz nos arquivos .py, põe para executar, e aqui no Jupyter mais é o trecho interativo, aquele que você vai executar, modificar, trocar, né, que não é a execução pesada, é a execução mais do tipo gerar gráficos, né, que você vai trocar o eixo, trocar a cor, que é um pouco mais interativo, é interessante fazer no Jupyter. Mas quando vocês ganharem experiência, aos poucos vocês vão criando suas próprias perspectivas e suas próprias preferências. Tá ok? Então esse foi um primeiro tutorial de como instalar e usar os fundamentos aqui do Python. E com o que a gente tem aqui dá para fazer muita coisa. Todo curso de física computacional básica a gente consegue fazer só com as ferramentas que eu apresentei aqui. Basta o NumPy, o SciPy e o Matplotlib para fazer muita coisa. E depois, aos poucos, claro, com experiência você vai aprendendo outros detalhes, outras interfaces e criando as suas preferências e seus costumes. Ok, gente? Então, deem uma olhada no meu canal, que tem outros tutoriais mais avançados, tem algumas aulas que talvez vocês queiram dar uma olhada para complementar esse daqui. Fechou? Por hoje é só.